Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Entre Linhas. E como sempre, nós trazemos temas importantes para debatermos com todos vocês. Temas que interessam a todos e também trazemos aqui relatos, depoimentos de pessoas em todas as nossas programações. Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados do programa de hoje. Porém, eu quero anunciar agora o nosso tema. Em um mundo cada vez mais moderno, conseguimos nos conectar com pessoas do outro lado do mundo com poucos toques na tela do telefone. Ao mesmo tempo que a conexão traz a praticidade, ela atrai alguns perigos, principalmente a saúde mental. Sinais como baixa autoestima, necessidade de receber curtidas nas redes sociais, impaciência quando a internet está limitada e até batimentos cardíacos acelerados também são frequentes. Há pessoas que chegam a passar mais de 8 horas nas redes sociais. Será que isso é benéfico? Esse é o tema de hoje. Vamos à matéria. Esta é uma amostra do que é o mundo digital. O mundo com tudo e com todas as cores do mundo real, mas vai muito mais além do que vemos aos nossos olhos e facilmente somos mergulhados nesta rede de conteúdos sem fim. É uma ferramenta em contínua expansão, onde procuramos a resposta para tudo. Em segundos podemos viajar para o outro lado do planeta, como em segundos estamos à conversa com quem também está longe. Não há limites para a internet e por isso mesmo cabe a cada um de nós saber moderar o seu consumo e o que fazemos com ela. Mas antes de mais, vamos fazer um regresso ao passado. A partir de abril do ano de 1994, um seminário intitulado de Portugal na Internet, realizado em Lisboa, mostrava pela primeira vez ao público e aos jornalistas a internet em funcionamento. A partir daí começámos um caminho sem volta deste mundo virtual, com os aparelhos sempre a modificar e com mais ou menos fios e autonomia. Hoje parece longínquo olharmos para trás, mas não passou assim tanto tempo, mas tanto já mudou. A internet sofreu uma revolução com o surgimento das redes sociais. Fazem hoje parte do dia-a-dia das pessoas, ou da maioria delas. Há para todos os gostos, até para concretizar encontros amorosos ou para encontrar emprego. Nesta interação robótica que parece impossível viver sem tudo isto. Quanto tempo em média é que passa na internet / redes sociais? Então, como eu trabalho com isso, com marketing digital, eu passo as 8 horas de trabalho e depois por lazer, né, pessoalmente, eu acho que ainda passo umas 2 horas e 15 por aí, entre o TikTok e o Instagram, que eu faço. Eu passo muito tempo, sim. Muito tempo? Sim. Ou seja, desde acordar até deitar agarrado ao telemóvel? Não, mas maior parte do tempo, sim. Sim, simplesmente é a única coisa que tenho para fazer em casa. Por dia? 2 horas, se calhar, ao todo. Só 2? Só 2, por causa do trabalho. E se não fosse o trabalho, tivesse mais tempo livre, se calhar mais tempo? Acho que ia na tentação. Se calhar umas 3 ou 4 horas, digo eu. Por acaso, não, pronto, se não passo mais, se calhar é por causa do trabalho. Sim. À volta de umas 4 horas, por aí, no fim do dia, eu acho que sim. Mais. Para trabalho e para âmbito pessoal? Sim. Infelizmente, sou um bocado addicted, é verdade. Já experimentou fazer um detox de tudo isso? Já tentei. Aliás, já sei que já passei mais tempo nas redes sociais, principalmente na pandemia. Mas sim, tento fazer o detox, mas pronto, é um processo ainda. Já ficou um dia sem pegar no telemóvel ou sem ir às redes sociais, por exemplo? Que eu me lembro, não. Foi um detox só de pequenas horas, é isso? Exatamente. As pessoas vivem da internet e para a internet? Sem dúvida. Acho que nem os avós quase já não usam a internet. Portanto, quase todos os avós já têm um smartphone, alguma coisa do género, portanto... Já está em todas as gerações? Já.
Já, nem que seja para falar com os amigos, com os netos, com os tios, com os primos que estão longe. É impossível já viver sem isto. Assumimos que já estamos muito habituados a ter esta dependência onde podemos pesquisar tudo e estar sempre ligados ao mundo. Sim. E com o passar do tempo, a sua opinião é que estamos cada vez mais dependentes de tudo o que vem da internet? Sim, claramente sim. De cabeça baixa, com os olhos bem abertos, as mãos ocupadas num scroll hiperativo, são milhões as pessoas e, sobretudo, os jovens que não largam os aparelhos eletrónicos para se manterem online. E sabemos que neste mundo virtual tudo se constrói, até mesmo relações. E foi por ter dificuldades em se relacionar com pessoas do mundo real e de se sentir constantemente só que um japonês de 35 anos decidiu casar com um holograma, uma personagem de olhos arregalados e cabelo azul. Uma união que, pelo que diz, veio trazer-lhe alegria. E embora sem qualquer apoio da família, esta cerimónia insólita contou com a presença de 40 convidados num investimento total de 17.000 euros. Para este homem, estar casado com uma imagem virtual é totalmente normal para si. A personagem acorda-o para ir trabalhar e quando ele chega, o dispositivo liga as luzes de casa e também o avisa quando são horas para ir dormir. Essa é a interação diária entre os dois, uma relação fruto já da consequência da internet. Exatamente porque a rede social e o mundo virtual não dá aquilo que as pessoas precisam, que é de conexões reais, não é? Que é de pessoas reais. Acaba por dar ali estímulos que até no momento nos fazem sentir bem, como exibir aquilo que eu tenho, como um gosto, um comentário, um estímulo que até deixa ali a pessoa satisfeita no momento, mas a verdade é que no fundo aquilo não é real e a pessoa também sabe que não é real. Porque aquilo que nós precisamos é de alguém que esteja lá quando nós precisamos de conversar, alguém que esteja lá quando nós temos uma dificuldade, alguém que esteja lá para celebrar connosco as nossas vitórias. E no mundo virtual isso não acontece. Nada é real, é tudo virtual, é tudo fake, por assim dizer. Através da rede social Instagram, lancei a questão para mais de 1.800 seguidores. A questão foi: quantas horas por dia gasta neste mundo virtual? As respostas foram, como já se havia de prever, de pelo menos 2 a 4 horas. Uma pequena experiência que revela como as pessoas que estão atrás dos aparelhos eletrónicos como este gastam demasiado tempo que poderiam usar para estar com a família, para estar com quem amam e com pessoas de carne e osso. As pessoas rodeadas de amigos virtuais são exatamente aquelas que não têm amigos reais, porque ficam só nas redes sociais a alimentar, a criar cada vez mais conexões exatamente virtuais, mas que quando vais ver a vida daquela pessoa na vida real, é aquela que se calhar está sempre nas redes sociais e não tem tempo para sair com alguém, que quando está sentada à mesa de família está sempre no telemóvel, então não cria aquela conversa, não cria aquele diálogo, que se calhar não tem tempo para sair com até pessoas que gostavam de sair com ela exatamente porque está a alimentar aquilo que é virtual. Então aqui há um pau de dois bicos, porque sim, ela está a alimentar ali muita coisa, até parece que tem muitos amigos, que tem uma vida super extrovertida, mas muitas vezes são aquelas pessoas que numa foto estão a sorrir, mas por trás depois estão a chorar, exatamente porque falta aquele lado social do lado real, não social do lado virtual. Uma vida partilhada para um mundo não palpável e que se pode desligar a qualquer momento, sem que tenhamos qualquer controle. Foram 6 horas sem que o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Messenger funcionassem. Foram 6 horas de um impressionante sofrimento, quase como uma abstinência, como uma droga que não se tem e se quer muito. Foi um detox forçado que veio mostrar que afinal a internet pode também ter a definição de vício. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, WhatsApp, estas e tantas outras são para tantas pessoas um refúgio e um meio exclusivo de comunicação. Através da internet chega-se e faz literalmente o que se quer. E isso pode ser um problema de maiores dimensões. A cibersegurança tem sido obrigada a crescer porque por detrás de um ecrã nunca sabemos quem pode estar com a pior das intenções. E recentemente vimos como a internet também se pode tornar num gatilho
pronto a disparar. Tinha como intenção matar o maior número de pessoas e para isso planeou meticulosamente um ataque terrorista a partir do seu próprio computador. O pior não aconteceu, mas muitos outros crimes têm sido concretizados. Só nos últimos 5 anos, a Polícia de Segurança Pública registou 1.521 casos de divulgação ilícita de imagens íntimas partilhadas na internet. Seja por vingança, inveja ou maldade, o reflexo deste tipo de práticas, para além de ser um crime punível, mexe e muito com a vida das vítimas desta exposição virtual. E lembrando sempre que tudo o que é descarregado na internet irá permanecer para sempre. É como uma memória infinita que guarda tudo sem filtros. Os perigos da internet, os pós e os contras deste mundo virtual, que tanto veio acrescentar como é capaz de tirar tudo. Fique desse lado no programa Entre Linhas de hoje. Bem, eu quero apresentar agora as nossas convidadas. Primeiro, nós temos a Filipa. Bem-vinda, Filipa. Obrigada. E temos também a Joana. Bem-vinda, Joana. Obrigada, senhor. E vou mostrar algumas fotos da Filipa, só para que todos vejam quem era a Filipa. Há um tempo atrás, ela que foi viciada na internet. Você ficava quantas horas por dia na internet? Praticamente era o dia inteiro. Bispo, eu estava na escola, estava na internet. Estava em casa na internet. Até mesmo na hora do comer, eu estava na internet, na mesa, com os meus familiares. Então, eu era completamente viciada. Era algo que eu não conseguia controlar. Quer dizer, o seu consumo de internet era algo extremamente exagerado, acima do que pode ser considerado normal. Porque o normal, obviamente, é que a pessoa fique ali alguns minutos, mas você extrapolava até à noite, na hora de dormir, internet, o tempo todo. Sim, redes sociais. Bastante, bicho, bastante. E tudo começou através do Facebook, né, que foi-me apresentado por uma amiga e eu que na altura eu não queria. Não queria mesmo essa rede social, só que eu fui tão influenciada por essa amizade que acabei por me inscrever no Facebook e foi aí que originou outras redes sociais e também esse desejo de ser aceite. Mas antes de você entrar nesse mundo virtual, você era uma outra pessoa e se perdeu completamente com aquilo que você viu, que você presenciou, as amizades que você conheceu, você foi influenciada. Sim, bispo, sim. Eu era uma pessoa completamente frustrada, né? Porque eu cresci no meio de mulheres, né? Sem a referência de um pai, então isso me levou a ter vários traumas, né? Me levou a ser uma jovem fechada e para além disso havia muitas discussões, né? Entre as pessoas com quem eu vivia e isso fez-me ficar isolada no meu quarto, né? E eu me envolvi com as redes sociais e lá está, eu queria passar uma imagem que eu não era. Né? Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso e você vai dizer exatamente o que você encontrou nas redes sociais, na internet de modo geral e quais as consequências para a sua vida. Porque as fotos que nós vimos suas, inclusive uma foto em que você está dentro de um caixão, não é isso? Sim, pode até mostrar as fotos novamente. Fotos em que você está junto com amigos, não sei se sob efeito de drogas, não sei. Você vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas me chamou muita atenção essa foto em que você estava ali dentro de um caixão. Você simulava o quê? A morte? Como se você estivesse morta? Sim, bispo. Na realidade foi numa noite. Foi um desafio? O que foi? Foi, sim, bispo. Todas as pessoas estavam-se a deitar no caixão para tirar a fotografia e me mandaram ir para ali.
E então eu fui para agradar esses meus amigos. E eles até falavam que iria aparecer no jornal. E então eu fui mais por causa... Essa foto foi espalhada pela internet? Sim. Pelas redes sociais? Sim, sim. Tá, daqui a pouco você vai falar mais sobre isso. Inclusive, há um grande perigo na internet, que são os desafios. Desafios que já levaram jovens a perder a própria vida. E alguns que não perderam a vida tiveram sequelas terríveis. Há muitos relatos, há muitos noticiários. São os desafios que surgem aí em redes sociais. Desafios perigosíssimos. No caso da Joana, você, Joana, também foi viciada, digamos assim, em internet? Sim, eu buscava sempre atenção. Eu sentia muito sozinha, então eu procurava a melhor foto que eu tinha, a mais bonita, para colocar nas redes sociais e procurar alguém que fizesse um elogio, alguém que metesse conversa. Eu depois dava o telefone e logo a seguir eu já estava a agarrar no telefone novamente para verificar se alguém tinha realmente dito alguma coisa, se alguém tinha metido conversa. Portanto, era aquilo durante um dia inteiro. Enquanto ninguém metesse conversa, ninguém comentasse ou fizesse um elogio, para mim aquilo angustiava-me. Eu ficava constantemente a segurar o telefone à espera que alguém dissesse alguma coisa, porque eu realmente sentia muito sozinha. Você ficava quantas horas por dia na internet? Eu ficava bastante tempo. Era até alguém realmente prestar atenção em mim. Quantas horas, mais ou menos, você calcula? Eu, num dia, ficava praticamente o dia inteiro. O dia inteiro na internet? Sim, sim. As fotos ficam cerca de 24 horas, tirando a noite que era para dormir, eu ficava à espera de que alguém realmente comentasse, quantas mais pessoas, melhor. E todo momento você olhava, todo instante, eu olhava, todo instante? Sim. Eu depois dava o telefone e eu ficava a olhar para o telefone e eu segurava o telefone novamente para ver se realmente alguém tinha comentado. Uma obsessão pelas curtidas? Uma obsessão. Uma obsessão. Você vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Bispo Joaquim, esse assunto de hoje, eu tenho a certeza que vai, inclusive, ajudar muitos pais, porque os pais sofrem muito, porque tem as crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que se trancam no quarto e ficam ali horas e horas. Isso, obviamente, prejudica os estudos, afeta no aprendizado, né? Porque desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Imagina uma criança que fica, um adolescente, que passa, às vezes, horas e horas na internet e até tarde da noite, porque acontece. Às vezes os pais vão dormir e acontece do filho ficar ali na internet. Então imagina, no dia seguinte, quando esse adolescente, esse jovem, tem que ir para a escola. Porque o interessante que a Filipa até comentou aqui, que ela foi influenciada, né, bispo? E a gente vê que hoje os jovens, eles vão se influenciando uns aos outros e acabam por prejudicar-se nos estudos. E às vezes os pais nem se dão conta, né, bispo? Porque às vezes os pais, eles pensam que o filho está a estudar, porque hoje, infelizmente, hoje não há um caderno, não é uma caneta, hoje é um celular, um telemóvel, hoje é uma tablet. Então, eles se envolvem muito com aquilo, com as redes sociais, hoje, como a gente costuma dizer, a geração Google, né? Hoje ninguém puxa pela cabeça para pensar, é mais fácil na internet e favorece tudo para aqueles jovens. Só que no meio das coisas boas que tem, também tem as coisas más, que acaba por prejudicar. E a geração que não conhece a tabuada. Exatamente. Não sabe a tabuada. Bom, vamos na nossa central de atendimento e vamos falar com o Bispo José. Todas as pessoas que quiserem entrar em contato conosco, que sofrem em casa, que tem esse tipo de problema, a senhora mãe, que passa exatamente por isso. Tem sido uma luta para a senhora, porque desde que o seu filho passou a ter esse tipo de envolvimento em redes sociais, o seu filho mudou o comportamento completamente, ele se tornou antissocial. Já não tem mais um relacionamento dentro de casa com os demais irmãos, com a senhora, com o pai. Ou seja, ele ficou completamente distante no mundo dele, um mundo que ele criou para ele, aquele mundo virtual. E isso tem afetado não só ao seu filho, mas tem afetado a toda a família. A senhora pode entrar em contato conosco agora na central de atendimento. O nosso telefone é o 218-368-008. O número está aí na TV, vai ficar o tempo todo para que as pessoas possam falar, possam desabafar, possam conversar conosco. Pessoas que estiverem aflitas,
que necessitam de ajuda, de uma palavra, de uma oração. Nós temos o Bispo José com a nossa equipe. Bispo José, muito boa noite. Boa noite, Bispo Domingos, e também a todos. É muito comum nos dias de hoje ver os pais reclamando sobre isso. Filhos que ficam o tempo inteiro diante de um computador, com um telemóvel em mãos, não fazem uma refeição sem que estejam com o telemóvel. É muito difícil para os pais conviver com isso. E nós estamos aqui para poder apoiar, como também a todos que se identificam, que hoje estão envolvidos e não conseguem parar. 21 836 8008, vamos aconselhar, vamos orar, vamos mostrar a porta de saída para esse problema. Bispo Domingos. Muito bem. O telefone está, então, à disposição de todos. Nós vamos agora falar sobre consequências negativas. As consequências negativas. A internet, é claro, nós não podemos dizer que tudo que há na internet é ruim. Hoje seria muito difícil imaginar como seria o mundo hoje sem internet. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas, infelizmente, a internet faz com que aquilo que é ruim tenha uma imagem de bom. Porque é muito fácil uma pessoa ficar à frente de um computador e vender uma ilusão, vender uma imagem de algo que ela não é. É aí que nós temos visto pelo mundo afora tantas coisas horríveis que acontecem. Pessoas que aparentam algo na internet, conhecem uma pessoa, fazem um personagem que ele quer que a outra pessoa acredite, passam a imagem de alguém que ele não é. E aí nós temos visto pelo mundo afora consequências terríveis de pessoas que até perderam a vida e pessoas que conheceram alguém e viajaram, deixaram família, casos de mulheres que deixaram filhos e viajaram para lugares distantes porque conheceram uma pessoa na rede social. E quando chegaram naquele local, tiveram uma grande decepção. Quer dizer, muitas coisas ruins acontecem na internet. Tudo o que não tem equilíbrio, por norma, é prejudicial para o ser humano. O consumo excessivo de internet não é diferente, mas poucos sabem as reais consequências disso mesmo. Fique a conhecer algumas delas. Acompanhe. A tecnologia mudou a maneira como nos relacionamos connosco, com os outros, com o meio. Tornou a informação mais rápida, prática e eficiente. Um clique e abre-nos uma janela infindável de informação e desinformação num cenário onde é cada vez mais difícil distinguir a realidade da ilusão. A internet possui aspectos positivos. No entanto, também acarreta consequências negativas se usada de forma descontrolada ou abusiva, principalmente para os mais jovens que já nasceram nesta geração das redes sociais e não imaginam a sua vida sem estes meios de comunicação. Isolamento social, sedentarismo, diminuição do rendimento escolar, dificuldades em estabelecer relações. E em casos mais graves, quando instalada a dependência, ansiedade ou depressão. São estes os principais fantasmas que assolam o uso das redes sociais. Mas, será que esta geração, que se move pelo número de likes nas fotografias e publicações e pelo número de amigos ou seguidores, está consciente dos perigos existentes? Viemos até as ruas da cidade invicta para perceber que relação têm os portugueses com a internet e as redes sociais. E tu és daquelas que consegue desapegar do telemóvel ou tu não largas o telemóvel? Não largo, não consigo. Está sempre com o telemóvel? Sempre, telemóvel. Quando acorda, a primeira coisa que faz é segurar no telemóvel? É só então e ver as horas, ver que horas é que são. Tenho alguma mensagem ou tenho alguma coisa? É normal, isso é óbvio, não é? Mas alguma vez te sentiste ansioso ou triste por não ter tido a reação que esperavas? Uma vez. E o que é que aconteceu? Teve poucas visualizações. E de que forma é que isso te afetou? Fiquei... não sei, eu não consigo explicar. Eu fiquei tipo triste, digamos. E queria que tivesse mais algumas visualizações. E qual é a importância que
para ti tem as visualizações? Fico feliz por muita gente ver. Estou na faculdade e tenho que fazer trabalhos de pesquisa, portanto utilizo muito a internet. Portanto, para ti a internet é mais um meio de trabalho? Exatamente, sim. Sim. E o que é que acha das pessoas que passam demasiado tempo nas redes sociais, internet? É assim, por um lado, para quem é mais introvertido isso é bom, porque dá para socializar com as outras pessoas, mas por outro lado, a socialização fica um bocadinho de parte, porque eu acho que as pessoas deviam socializar mais e estar um bocadinho menos nas redes sociais e nos telemóveis. Por exemplo, quando a gente vai sair, não é? Está sempre pessoas com o telemóvel na mão em vez de estarem a conversar uns com os outros. E isso, por um lado, é mau, acho eu. Outro aspecto a ter cuidado são os desafios lançados nas redes sociais. Com o intuito de se divertirem, muitos usuários não se apercebem dos perigos que correm, nem dos comportamentos impróprios que passam por normais através da imitação. Em setembro de 2021, o TikTok anunciou que iria implementar uma nova estratégia por forma a ajudar os utilizadores mais jovens a perceberem os impactos negativos das redes sociais na saúde mental de cada um. Isto deixa transparecer que até mesmo os cientistas tecnológicos sabem do que se está a passar. A mente dos jovens está a ser gravemente afetada. Continuamos a lutar para nos mantermos livres dos perigos físicos, mas a verdade é que o impacto da ação sutil do mundo virtual reflete-se no número cada vez maior de crianças, jovens e adultos com problemas de foro mental. A questão é, será possível reverter este quadro? Ludmila Valente e Sérgio Ferreira para o programa Entre Linhas. De facto, nós temos percebido isso. O quanto redes sociais exagero, quando as pessoas consomem de forma exagerada redes sociais, o quanto isso tem afetado a mente dos jovens. Nós temos, inclusive, alguns comentários do Bispo Joaquim. Nós temos aqui, Bispo, comentário da Catarina Almeida, que ela escreveu no Facebook, dizendo o seguinte: a internet já foi a minha maior inimiga quando não tinha um equilíbrio quando a utilizava. Eu passava mais de 4 horas por dia na internet. Me preocupava com quem via as minhas publicações, com os gostos, pois só isso me preenchia. A partir da internet sofri de bullying e isso me destruiu por completo. Eu procurava elogios, mas passei a ser vítima de várias críticas e humilhações. Por causa das calúnias da internet, eu pensava em tirar a minha própria vida. Quer dizer, que é o que a Joana falava, né? Ela buscava os gostos, ela buscava que alguém chegasse e falasse: olha, você é muito bonita, você é isto, você é aquilo. E ao contrário, né, Bispo, como o senhor falou, aquilo se reverteu contra ela, quer dizer, ela ficou só recebendo calúnias. Voltando à história da Filipa, ela falava sobre os traumas, não é isso, Filipe? Você tinha muitos traumas, você se sentia isolada, sozinha. Sim, Bispo, eu não tinha assim companhia em casa, né? E eu tentava me refugiar. Aparentemente eu achava que era o sítio certo, que era as redes sociais, né? Eu conversava com rapazes sem saber o por lado, né, da tela, do outro lado. Então eu falava com a pessoa que metesse conversa comigo, sem sequer ver as consequências, sem sequer conhecer a pessoa, né? Mas isso só me afundava cada vez mais, né? Eu até me encontrava com essa pessoa, e o Bispo até falou há bocado dos perigos, né? E houve uma situação que agora me lembrei, que eu cheguei a me encontrar com um rapaz e esse rapaz me levou para a casa dele. E houve uma certa altura da noite em que eu queria ir para casa e ele falou: não vais agora. Então isso causou um certo medo, porque eu achava que ia acontecer ali alguma coisa, alguma violência. Então isso foi uma das piores fases que eu passei através da internet. E eu também procurava muita aceitação, né, nas fotos, gostos. Então se eu via, por exemplo, que aquela fotografia tivesse poucos gostos, eu removia a fotografia, né, e deixava
A outra fotografia que tinha mais likes, eu deixava. Então, ao ponto, né, da obsessão das redes sociais. Essas fotos que nós temos visto, as fotos que você tirou dessa época, todas essas fotos, você colocava essas fotos exatamente para receber bastante gostos, como você falou, né, para que as pessoas visualizassem, dissessem ali que gostaram e que fizessem um comentário. Quando isso acontecia, você naquele momento se sentia feliz? Sim, muito bem. Sentia-me realizada, porque eu via que estava a chamar a atenção, né? Porque eu não via isso dentro de casa, não via nos meus familiares, então eu sentia ali uma certa satisfação, porque tinha muitos gostos, então eu achava que aquela fotografia teve likes, então já mostrava que estava a ser aceita. Você conheceu várias pessoas na internet? Muitas mesmo, Bispo. Sim, eu tinha montes de pedidos de amizades, eu aceitava todos os pedidos de amizades. Não sabiam quem eram as pessoas, mas mantinham contato? Sim, Bispo, sim. E até que falei há pouco dos sites de relacionamentos. Então eu entrava nesses sites e falava, sem sequer pensar que seria uma página falsa ou uma pessoa, uma rapariga a passar-se por um homem. Eu não tinha essa consciência, eu só queria falar, eu só queria que alguém me ouvisse, né? Porque como eu não tinha isso em casa, eu procurava tudo na internet. Me diga uma coisa, e como é que você conciliava o tempo? Porque você precisava fazer outras coisas, você precisava trabalhar ou estudar, enfim. Você tinha outras coisas na vida, além de ficar ali ligada às redes sociais. Como é que você conseguia fazer isso? Então, Bispo, eu estava na altura a estudar e lá está, quando eu tinha tempo, na hora do intervalo, eu ia para as redes sociais e eu ficava ali, né, a falar com as pessoas. Ao mesmo tempo que ia para a escola, eu falava com as pessoas ali nas redes sociais. Eu voltava para casa e voltava a falar novamente nas redes sociais. E até que eu me apercebi que estava a deixar de ter... deixava de falar, né, para os meus familiares. Eu já não tinha aquela companhia, né? Como é que eu ia te explicar? Já não conseguia conviver com os meus familiares, porque a minha mãe chamava-me para vir comer e eu não estava a associar que era a hora do comer, porque eu estava ali tão envolvida nas redes sociais que eu estava mesmo perdida, né? Então, você foi dominada, perdeu o controle da sua própria vida. Sim, Bispo, sim. Completamente. Foi. Quer dizer, não tinha vontade própria mais. Não. Era aquilo que as redes sociais determinavam. É, sim, Bispo. E assim, lá está, eu acabei mais tarde por ter uma decepção amorosa e esses amigos, essas pessoas com quem eu falava, não estavam ali para me dar um apoio. Então... lá está, foi uma ilusão, tudo uma ilusão, né? Você entrou nos vícios? Sim, Bispo. Entrei no vício do tabaco, experimentei drogas. Vários tipos de drogas? Foi só a ganza. Experimentei a ganza. Saía muito à noite, fumava, bebia. Eu nem gostava muito de álcool, mas eu bebia só mesmo para me incluir no grupo. Porque eu via os meus amigos a beberem, a fumarem, então eu acabava por estar ali com eles. Lá está, mas eu chegava em casa e vinha os pensamentos, os complexos, que tu não vais ser feliz, que a tua família te rejeita. Você era viciada nos sites de relacionamento? Sim, Bispo. Conheceu muitos rapazes? Sim, Bispo. Solteiros, sim. Casados também? Solteiros, pelo que eu vi, era só solteiros, sim. E se envolveu intimamente com esses rapazes? Sim, Bispo, sim. Cheguei a me envolver com um rapaz que quase que me levou à depressão. Então foi esse o motivo de eu entrar depois para a Igreja Universal. Foi através... Você ficou perdida assim, nesse mundo de ilusão, digamos assim, durante quanto tempo da sua vida?
Foi desde os meus 14, 15 anos até aos 20. Até aos 6 20 anos praticamente. Sim, bispo, sim. Foi. Sem o convívio com a família, você deixou de lado muitas coisas importantes que você poderia ter feito e coisas que você poderia ter se dedicado mais, que trariam coisas melhores para a sua vida, não é? Vantagens melhores para a sua vida. Você deixou de lado muita coisa, não é? Sim, bispo. Como se fosse um atraso da sua vida. Sim, bispo. Eu tinha até um sonho, né, de ir para a faculdade, tirar psicologia, mas eu não consegui mesmo, por causa dessas amizades, por causa da vida errada onde eu estava. Então eu cheguei a desistir, eu desistia mesmo das coisas, não continuava, e por causa das redes sociais, por causa dessa vida, né? E você falou que chegou próximo à depressão. Sim, bispo, sim. Por causa desse relacionamento. Então, toda a jovem, né, toda a mulher quer ser realizada nessa área, e a pessoa acha que aquela pessoa iria ser a pessoa certa, só que na realidade foi tudo uma ilusão, né? E nesse relacionamento era muito altos e baixos, então lá está, não deu certo. E eu apoiei-me tanto nessa pessoa que, ao terminar, fiquei mesmo... Porque ele era o meu mundo, né? Ele era o meu Deus. Então, no momento em que terminou a relação, a minha vida foi por água abaixo. Eu comecei a ter pensamentos de desaparecer, de me matar. Não comia, emagreci muito por causa desse relacionamento. Não tinha vontade de estudar, queria sair da escola. Então vinha muitos pensamentos à minha cabeça. E, Filipa, quando foi que mudou? Quando foi que a sua vida mudou de fato? Porque você estava numa situação crítica, viciada, depressiva, pensando em cometer o suicídio. Como foi que a sua vida mudou? Minha vida mudou quando eu conheci Deus na Igreja Universal. A minha mãe já frequentava a igreja e ela, na altura, estava no Força Jovem. E ela convidava-me sempre para ir ao Força Jovem, só que eu dizia que não, e ela insistia que tinha lá eventos, tinha lá atividades, jogos, mas eu relutava, dizia que não, porque eu também tinha um orgulho. Eu achava que aquilo não era para mim, que eu não precisava. Não precisava dessas coisas, que estava bem como estava, mesmo eu sabendo da minha situação. Eu não queria, né? E já estava a par da situação da Igreja Universal, então ficava assim um bocado receosa. Até que depois ela deixou de me convidar, mas ela fazia votos, ela fazia propósitos por mim. Ela pedia a Deus por você, não é? Certo, sim. Bom, quando você participou de uma reunião, a primeira reunião, foi uma reunião do Força Jovem? Sim, bispo, foi. Eu comecei no Força Jovem e tudo começou por aí, pelo Força Jovem, e eu já vi uma diferença, porque eu via os jovens assim, eles não olhavam para mim de lado, porque eu cheguei com roupas curtas, cheguei com piercings, com lentes de contacto, porque eu até punha lentes de contacto nos olhos para mudar a minha aparência. Então eles não me olharam com ar de julgamento, mas via ali pessoas que me queriam ajudar, e pessoas que me deram uma palavra, né, que me fizeram aproximar e conhecer a Deus. E a minha vida mudou completamente através do Força Jovem. Deus mudou a sua vida, sim, né? Sim, sim, bispo. Largou as drogas, os vícios, acabou a depressão? Sim, bispo, larguei tudo. Foi muito difícil largar as amizades, mas consegui, né? Consegui porque pedi também ajuda a Deus, reconheci e tive que pedir forças a Deus, né, para largar tudo isso. Né? Você tem paz hoje? Sim, bispo. O vazio acabou porque você procurava uma autoaceitação, você procurava ser conhecida e reconhecida na internet, agradar as pessoas para que elas gostassem de você.
Você dependia disso. E hoje você depende da aprovação dos outros, que alguém venha aí colocar um gostei na sua foto. Você busca isso ainda? Não, bispo, nada Tem disso. necessidade disso? Não, bispo. Se publicar alguma coisa e ninguém curtir, ninguém dizer lá gostei, como é que vai ficar? Normal, bispo. Já não me faz diferença, porque eu conhecia Deus, né, que me valoriza, então eu não preciso da aceitação dos outros, não preciso que alguém diga que eu estou bonita, porque Deus já me aceitou. Então isso é o mais importante, é já estar aceita por Deus, e é completamente diferente mesmo. A minha vida mudou, os pensamentos, tudo. Você tem paz? Sim, bispo, sim. Hoje não é tenho. mais uma jovem perdida. Não, bispo. Que não nada. sabe o que quer da vida, que não sabe onde quer chegar. Não, bispo. Hoje eu sei o que eu quero. Hoje eu trabalho. Uma coisa que na altura nem sequer pensava em trabalhar. Hoje já sei o que eu quero. Hoje, aliás, já tenho carta, uma coisa que na altura nem sequer imaginava ter, que achava isso o alcance dos meus olhos, né? Achava que iria conseguir isso. Hoje consegui tudo, né? E o Espírito Santo, que é o mais importante. Então, o Espírito Santo. Diga aí, como foi? Então, foi uma experiência, né? Porque foi um ano a buscar o Espírito Santo, porque veio muitas dúvidas e também era um mundo, né? Vinha também aquelas amizades a me puxarem, e então foi um grande conflito dentro de mim para voltar para o mundo, mas eu tinha dentro de mim, eu entreguei a minha vida para Deus e eu tenho que continuar, e Deus vai colocar o Espírito Santo dentro de mim. Então foi numa quarta-feira que eu tive essa certeza. Claro, houve um preparo antes, né? Eu tive também a jejuar, a fazer propósitos, sempre perseverando, sempre renunciando também às propostas do mundo, até que recebi o Espírito Santo, né? E claro, com o Espírito Santo tudo mudou. Tudo mudou-se. E no seu caso, Joana, você também tinha um vazio imenso e procurava horas e horas em redes sociais ser reconhecida, também que alguém colocasse um gostei nas suas publicações, né? Que alguém falasse comigo, sobretudo, porque eu sentia muito sozinha. E então eu buscava também não só os gostos, mas alguém que falasse comigo, conversasse. Eu ficava sozinha em casa muitas vezes, mesmo com a família. Eu não queria conversar com a família, não são jovens, eu queria alguém da minha idade, eu queria rapazes também que dissessem que eu era bonita, que me metessem conversa. Eu cheguei também a conhecer alguns rapazes na internet, saímos, portanto era essa aceitação que eu queria, era ser aceite e alguém que conversasse comigo, alguém que me desse atenção. Então era isso que eu buscava sempre na internet. E se envolveu com muitas pessoas ruins? Conheceu pessoas que te machucaram, te feriram? Como foi? Eu conheci muitos rapazes e aceitei sair com muitos rapazes. E às vezes bastava uma tarde de conversa e no dia a seguir já estávamos a marcar um encontro. Portanto, era assim algo mesmo muito perigoso. Portanto, ficávamos a conversar uma tarde inteira porque eu ficava agarrada ao telemóvel e bastava alguém dar-me atenção e eu ficava realmente ali. E então trocávamos mensagens e, se fosse preciso, no dia a seguir já marcávamos um encontro para nos encontrarmos. Por vezes não passava só de um encontro. Mas era com realmente muitos rapazes, encontrei-me com muitos rapazes, conheci muitos rapazes na internet e buscava até mesmo entre amigas que conversassem comigo, porque eu quando estava com os amigos eu não mostrava que realmente estava triste ou que estava em baixo ou que me sentia vazia. Eu nunca queria mostrar isso, eu queria mostrar que estava feliz, mas depois em casa não era isso que eu sentia-me muito sozinha, e então eu buscava que alguém conversasse comigo. Por vezes, quando eu convidava alguém para sair, nem que fosse só para um passeio, uma amiga, e que me dissesse que não, e eu ia sozinha, parece que as pessoas na rua viam que eu estava sozinha e faziam-me sentir que eu realmente estava ali sozinha, por vezes nem passeava sozinha. Quais as coisas mais negativas que aconteceram na sua vida por conta desse vício na internet? Eu tive muita ansiedade, porque eu ficava em busca de alguém que falasse comigo.
e por vezes não é evidente, nem toda a gente tem a disponibilidade de estar ali realmente a conversar, nem toda a gente fica, às vezes era só uma curtida numa foto e não metiam conversa, e isso trazia-me uma grande ansiedade, ninguém me responder ou ninguém meter conversa comigo. Isso para mim, dentro de mim, fazia o coração bater e o telemóvel, e tremia, porque realmente eu pegava no telemóvel e ainda ninguém me tinha escrito, e eu continuava a ver e depois dava o telemóvel, depois pegava o telemóvel novo, porque tinha alturas em que realmente não havia ninguém para falar comigo, ninguém me escrevia. E isso trazia para mim uma grande ansiedade. Bebia muito? Chegou a usar drogas? Fui para as noites, bebia muito álcool. Drogas não, mas álcool sim. Eu usava o álcool para esquecer também esse vazio e essa solidão. Chegava nos cantos a cair. Seu convívio com a família como era? A minha família não via isso como algo muito errado, porque era jovem e então podia sair. Mas chegou a haver alturas em que eu escondia quando chegava em casa bêbada, porque sair à noite era normal, mas chegar todas as vezes em casa num estado lastimável, como eu muitas vezes chegava, eu cheguei a dar um pontapé na minha mãe porque ela queria me tirar os sapatos. Levaram-me até à cama e eu cheguei a dar um pontapé na minha mãe porque ela queria me tirar os sapatos e eu não queria, porque a bebedeira não... O álcool fazia-me até agressiva, bastante agressiva. Quer dizer, o seu dia a dia era uma total escravidão, uma entrega total a redes sociais, como se fosse uma corrente que te segurava, que te amarrava, da qual você não conseguia se desprender. Exatamente. Eu via as outras pessoas também serem felizes, eu seguia também outras pessoas, não atores ou pessoas conhecidas, mas amigos meus, e realmente pareciam todos muito felizes e tinham imensos gostos e imensos comentários. E eu queria isso também. Eu queria ter atenção, eu queria que alguém me visse realmente, que olhasse para mim, que visse que eu estava aqui, que eu existia. E então era isso que eu buscava e criava em mim uma grande ansiedade quando tal não acontecia, quando não recebia gostos, quando não recebia comentários. Era uma grande ansiedade dentro de mim. Pensava em morrer, como o caso da Filipa, ou não? Não, mas sentia-me muito sozinha e não sabia o que fazer. Eu continuava sempre no mesmo, era aquela esfera que ia andando e eu tentava mais e se esta foto não está bonita, então vou pôr um filtro. E então, se eu não estou bem assim, então vou pôr uma foto mais despida, uma foto onde de saia ou de corpo mais à mostra, porque realmente era isso que eu queria atenção. E então eu arranjava sempre meios. Nunca pensei no suicídio, nem nunca pensei em acabar com a vida, mas arranjava assim sempre modos. Portanto, se não dá só a cara, vamos então pôr o corpo mais à vista, ou então fotos de praia, nem que fosse inverno, ia buscar uma foto da praia em que estava mais despida para realmente ter essa atenção. Uma pessoa dessa forma, como no seu caso, que ficava o tempo todo a olhar para o telemóvel, sempre observar se alguém tinha visualizado ou tinha colocado gostei, era uma fascinação, uma coisa que tomava conta da sua mente, uma obsessão, digamos assim. Né? No fundo era uma obsessão, obsessão. Era querer ser vista. Embora eu tivesse a minha família falava comigo e estavam lá presentes, se eu tivesse amigas, isso para mim não era o suficiente. Você conseguia entender que isso era um vício já na sua vida? Não tinha como vício? Não era um vício, era normal porque toda a gente fazia. A internet era assim, as minhas amigas postavam fotos e todas procuravam likes também, então parecia algo normal? Sim, eu nunca vi como nunca algo viu como errado. Uma prisão? Nem como prisão. Quer dizer, era algo que te dominava, você não conseguia viver a sua vida normal? Eu não dizia que me dominava. Para mim aquilo era normal, toda a gente fazia. Esse é o grande perigo, Bispo Joaquim. As pessoas não percebem, porque elas passam a moldar a vida, o seu comportamento, elas mudam o comportamento, elas não percebem que muda o comportamento em relação à família, elas mudam os seus conceitos também, né? Mudam os seus conceitos, ponto de vista, elas passam a pensar de forma diferente muitas questões, elas já não têm mais opiniões próprias, elas já não pensam mais por si mesmas, porque o grande perigo de uma pessoa ser dominada pela internet é que é como se faltasse a capacidade da pessoa de por si só pensar, por si só decidir e definir o que é bom e aquilo que não é bom. Porque o que é bom para ela é aquilo que a maioria das pessoas vão definir como bom.
O que é moda para ela é aquilo que os outros vão definir. Então, se todos seguem aquilo ali, ela vai ter aquele pensamento. Então, é isso que é o grande perigo, porque é como se as pessoas, quando nós assistimos aquele filme que fala dos zumbis, como é que se chama mesmo o seriado? Walking Dead. Walking Dead. Então, são chamados de mortos-vivos, né? Mortos-vivos. De certa forma, às vezes parece que a pessoa perdeu o domínio, o controle da vida, da sua mente, dos seus pensamentos, e ela é guiada sem que ela perceba, porque a pessoa pensa que está no controle, mas ela já perdeu há muito tempo. Elas passam a ser controladas, né, bispo? Essa é a palavra. A pessoa, quando ela fica viciada na internet, ela já não vive mais em função dela, mas em função daquilo que ela absorve através da internet. Quer dizer, aquilo ali é o mundo dela. A gente vê hoje, bispo, que acontece quando a gente senta no restaurante, a gente não vê as pessoas a conversar, mas a gente vê o quê? Todo mundo lá com o telemóvel, falando um com o outro, e às vezes está ali do lado, mandando até mensagem. Você vai comer o quê? Podendo falar. Quer dizer, elas passam... Aquilo ali se torna uma coisa tão comum, tão normal, que a pessoa ela não se dá conta de que ela está a ser controlada por um sistema. Porque é um sistema, bispo. É como a gente falou, existe por detrás de tudo isso pessoas controlando aquilo e acaba por controlar as pessoas, porque elas ficam envolvidas, elas comem internet, elas dormem com a internet. Nós temos aqui, bispo, hoje está chovendo comentários aqui de pessoas que... Uma senhora escreveu aqui, se o senhor permite, que é interessante, que ela fala assim, que ela trabalha em telecomunicações, e eu vou resumir aqui, e que ela recebe chamadas de pais, avós, que tem que colocar internet em casa, porque senão os filhos não vão na casa da avó, não vão na casa dos pais. Olha só, quer dizer, é aquilo, a pessoa acaba por ser controlada. A pessoa hoje chega no restaurante e fala assim, qual é a senha da internet? Ela não vive sem isso. E isso, bispo, vem prejudicando os jovens, principalmente os jovens, mas hoje em dia até as pessoas já mais adultas, né, que nunca pensavam em saber trabalhar com o Facebook, trabalhar com isso, até elas já começam a absorver isso. Quando as pessoas sabem usar, e elas têm um controle, elas sabem usar para algo bom, não é? Nós usamos redes sociais, mas usamos primeiro com moderação e com conteúdos que possam beneficiar as pessoas que consomem. Porque, bispo, desculpa, pode falar. Porque, por exemplo, hoje nós vemos muito fake news na internet. E as pessoas acabam por acreditar naquilo que está ali escrito. Pessoas são destruídas, casamentos, reputações, empresas são destruídas. O que mais tem em internet são fake news. O que mais existe? Por exemplo, quantas pessoas são chantageadas com fotos, não é? Por exemplo, relacionamentos em que, digamos que a rapariga deixou fotos sensuais com o namorado. Ela não quer mais ficar com aquele rapaz, mas ele tem fotos dos dois. E ele ameaça e às vezes até faz. É claro que há pessoas que dizem, mas não há leis na internet. Veja bem, todas as pessoas, todas, que foram ofendidas, seja internet ou qualquer meio social, qualquer mídia, você pode sim acionar a justiça. A lei sim, claro que há lei. Óbvio que tem. Se alguém te ofender numa rede social, você tem o direito. Você tem o direito de buscar a justiça. Óbvio que tem, não é? Mas as pessoas são ameaçadas nesse aspecto, né? E hoje é claro que as redes sociais, mesmo também por pressão das autoridades, hoje elas estão tirando pessoas, excluindo, não é, também páginas das suas plataformas, exatamente por isso. Porque a irresponsabilidade de muitas coisas que são colocadas ali é algo assim, é algo impressionante. A impressão que se tem realmente é que não há limites na internet, porque jogam ali qualquer coisa.
E há muita gente que consome aquilo. Por exemplo, muitos desafios que acontecem na internet não deveriam jamais ser permitido que esses desafios fossem feitos. Porque alguns desses desafios já levaram, como eu falei aqui no princípio, jovens à morte. Mas existe. O que acontece na internet? Os jogos, e muitos jogos violentos, violentíssimos, inclusive até mesmo nós tivemos aí atos terroristas, como nos Estados Unidos, trabalhou há muito tempo lá, mas um dos atos terroristas, parece que a pessoa foi completamente dominada por um tipo de jogo que ela gostava muito, ela fez igual ao que ela havia visto no jogo, que ela jogava todos os dias. Então, há coisas boas? Claro que sim. Há muitas coisas ruins, e muitas. Só que as pessoas não sabem utilizar do que é bom e se desligar dessas coisas que não prestam. É isso que tem levado muitas vidas a serem destruídas. Você, né? A Filipe poderia, né, Filipe, ter sido destruída. Sim. Ela se envolveu com pessoas que não deveria. Você se envolveu com gente que não deveria. Você procurava uma autoaceitação ali, que pessoas gostassem de si. Mas, para terminarmos aqui o seu depoimento, quando foi, Joana, que você realmente mudou o seu interior e passou a não ter mais necessidade de ser reconhecida em redes sociais? Foi precisamente quando cheguei à igreja. Portanto, fui convidada para uma reunião, já acreditava em Deus, mas não tinha, eu achava que a minha vida, que eu estava bem assim, portanto eu não reconhecia nada, não reconhecia o vício da internet, não reconhecia que era uma pessoa orgulhosa, que era uma pessoa agressiva, não reconhecia nada disso, estava conformada. E então quando cheguei, ouvi falar de Deus, fui convidada exatamente também para a Força Jovem, comecei a participar das reuniões da Força Jovem, com os jovens, fui aceite de uma maneira que nunca, fui recebida de uma maneira que nunca tinha sido, portanto a maneira como olharam para mim não foi a maneira como eu estava à espera, portanto a maneira de como uma pessoa entra num sítio com pessoas normais, ali realmente eu vi que havia algo diferente e foi isso também que me fez ficar. Portanto foi aí que eu comecei a mudar, comecei a ouvir também a palavra e foi aí que eu deixei, portanto quando recebi o Espírito Santo, que eu deixei a solidão, que eu deixei o vazio, eu ganhei um amigo, um confidente, um companheiro. Portanto, eu ali ganhei tudo, numa só pessoa. Ganhei tudo e então isso tudo para mim terminou. As redes sociais hoje em dia já não fazem parte, o vício já não faz parte da minha vida. Tenho sim, mas já não uso com a mesma finalidade que usava antes, já não tenho essa necessidade. Há um equilíbrio, né? Exatamente. Porque as pessoas podem, lógico, usar, o problema é que usem. Eu tenho redes sociais, mas o que nós estamos a falar aqui é do desequilíbrio. O que nós estamos a falar é das pessoas mergulharem intensamente em redes sociais e deixarem outras coisas importantes, não é? Como, por exemplo, de se dedicar aos estudos, à prática de esportes, ao convívio com a família. Tudo isso é muito importante. Ou seja, as pessoas deixam coisas tão saudáveis de lado e vivem naquele mundo virtual que não é real. Não é, não é real. É um personagem, é um avatar, digamos assim, né? Tem um avatar. Exato. É exatamente isso, um personagem falso. Né? E hoje em dia o Instagram e as redes sociais, qualquer que seja uma delas, pode ser usada também para o bem. Portanto, todo o trabalho da Força Jovem, do Sim. Help, tudo isso, agora, portanto, as fotos minhas ocuparam a Força Jovem e o Help e tudo mais, ocupou os meus stories e a partilha. O que é preciso, né, Joana, é a pessoa procurar o que é bom. Exatamente. Não é? Há coisas boas, não podemos negar isso, nós usamos a internet, é necessário, é algo necessário. O que nós estamos falando é do lado ruim. E que isso que as pessoas deveriam cuidar, os pais, ajudar os filhos. Às vezes os pais não sabem como ajudar os filhos também nesse sentido. Né? É algo que realmente domina, é o vício. Como existe o vício da bebida, como existe o vício do tabaco, de outras drogas, há também o vício da internet. Isso é inegável, inegável. E qualquer pessoa que procurar ver com um psicólogo, ou mesmo que fale com um neurologista, o neurologista poderá falar
com clareza, não é a nossa área, mas o neurologista poderá falar dos danos que o consumo exagerado de internet causa ao cérebro, né? Os psicólogos podem falar com autoridade, por exemplo, as consequências emocionais, psicológicas do consumo exagerado da internet faz com o ser humano. A dependência que isso causa. As pessoas deixam, de fato, de viver na realidade. Era como se quisessem fugir do mundo real, fugir de responsabilidades, fugir de ter que enfrentar os desafios que surgem a cada dia. Vamos procurar aqui uma coisa mais agradável, viver no mundo que eu queria que fosse real, mas que não é. O mundo real é outro. Hoje você é uma nova pessoa. Hoje sim. Hoje não me sinto mais sozinha. Totalmente tem paz. Exatamente. É feliz. Exatamente. Não busca mais relacionamentos em redes sociais. Não, de maneira nenhuma. Nem a aceitação de ninguém. Só Deus. Só Deus. Está bem consigo mesmo. Estou bem comigo mesma. Muito bem. É isso aí. Nós vamos à central de atendimento falar com o Bispo José, porque eu sei que há muitas pessoas que estão a ligar para pedir ajuda, não é isso, Bispo José? É verdade, Bispo Domingos, muitas chamadas aqui no SOS Espiritual. Eu tenho aqui a senhora Maria, ela sofre com insônia e também tem muitos conflitos na família, com marido e filhos. E o pior, ela tem se refugiado na internet. Quer dizer, vazia, triste, com insônia, passa horas na internet para poder preencher o vazio. Também temos aqui a dona Sandra, que pede ajuda pelo filho, que está com depressão e passa o dia inteiro diante do computador. Ela já não sabe mais o que fazer com o filho. Também já orientamos aqui no programa. Temos a dona Olga, que sente uma carga muito pesada, não dorme durante a noite e só passa o dia a chorar. Ela pede paz e também sossego pela família. Vamos continuar aqui atendendo a todos, pais, filhos, aqueles que hoje estão envolvidos com a internet e não conseguem deixar, acabaram fazendo disso um refúgio. Através do 21 836 8008, estamos aqui para ajudar a todos. Nós temos mais comentários, né, Bispo Joaquim? Sim, Bispo. Nós temos aqui comentário pelo WhatsApp de uma senhora que ela fala assim: a internet, sem dúvida, é capaz de dividir uma família. Eu tenho um filho de 5 anos, olha só, Bispo, 5 anos o filho, que é uma luta para ele não estar no telemóvel, a ver YouTube. Quando eu lhe tiro, porque ele só quer ver jogos e coisas de armas. Ele grita de maneira insuportável. Começa a bater nas portas, dar murros na parede. Irreconhecível. Quer dizer, olha só, Bispo. E o senhor estava falando aí dos pais, do cuidado. Uma vez eu vi um documentário sobre a internet e os criadores, programadores, pessoas que trabalham nisso, pessoas que constroem redes sociais e essas coisas todas, perguntaram para eles assim: vem cá, como é que você faz com os seus filhos? E eles falaram assim: eu controlo os meus filhos. E eles falaram assim: eu controlo, eu falo para o meu filho, olha, é tanto tempo que você pode vir e acabou. Quer dizer, a gente vê o cuidado que o pai tem pelo filho, né, Bispo? Porque eles sabem, eles Exatamente. Trabalham com isso e eles sabem os malefícios que causam do consumo exagerado de internet. Exatamente, Bispo. Olha, você que está acompanhando o nosso programa, que está a enfrentar uma luta muito grande, a senhora, o senhor, nós estamos aqui à sua disposição. Na central de atendimento estão lá os nossos pastores que estão a atender. Só ligar para o 218-368-008. Nós temos um número de WhatsApp, que também vamos colocar à disposição de todos, que é o 918-617-038. Eu vou colocar agora uma matéria curta, mas que fala dos desafios que são lançados na internet. São muitas as manchetes que saem nos jornais, notícias que falam desses desafios, que colocam em risco a vida de muitas crianças e de muitos jovens. Recentemente, uma jovem italiana morreu asfixiada durante um desafio chamado Desafio do Apagão, que foi proposto em uma plataforma para que a pessoa fique o maior tempo possível sem respirar. A internet abriu
uma nova era cheia de desafios, riscos, ameaças e perigos. É exatamente isso que realmente deveria ser controlado nas redes sociais. Vamos ver. Pelo ecrã dos telemóveis inundam vídeos que entretêm, rostos e vozes distorcidas, coreografias até bem caprichadas e cheias de coordenação, mas também desafios mortais. Designava-se de Baleia Azul e foi um desafio que fez muitas vítimas em Portugal. Consistia em 50 etapas e todos os objetivos surreais, desde a automutilação até, por fim, tirar a própria vida para concluir e ganhar este desafio da Baleia Azul. No país houve registro de dezenas de jovens internados, sobretudo por sinais de grandes sangramentos, cortes profundos e tentativas de suicídio. Depois veio o desafio Momo. O jogo começava quando alguém adicionava um número de contacto à agenda do telemóvel. A partir daí surgia uma sinistra imagem que intimida por si só. Eram enviadas constantemente imagens violentas e ameaças dirigidas à vítima e à família. Por fim, a personagem dá como única solução o suicídio, que fez muitas vítimas mortais em todo o mundo. Outro desafio viral que deixou pais e educadores em pânico foi o do Jonathan Galindo. Desta vez, tudo começa com um pedido de amizade através das redes sociais, TikTok, Instagram ou Facebook. No perfil está um homem misterioso disfarçado de uma personagem infantil. A partir do momento em que o pedido de amizade é aceite, começa uma série de desafios que vão aumentando o perigo e a ameaça e já causou muitas vítimas. Em Nápoles, um menino de 10 anos atirou-se do 11º andar da sua casa. Antes, deixou escrito um recado: "Desculpa-me, mãe, eu amo-te, mas tenho medo do homem negro de capuz." Recentemente, outro desafio já foi lançado. Chama-se Desafio do Apagão, que consiste em prender a respiração ao máximo tempo possível, até se ficar inconsciente e desmaiar. Por causa disso mesmo, têm começado a surgir dezenas de crianças nos hospitais devido à prática deste desafio, sem qualquer cabimento, que também já fez vítimas mortais. A internet, as redes sociais, que foram criadas para tanto acrescentar na sociedade, também está a tornar-se numa arma de arremesso. Aqui o conteúdo não termina, não tem fim e nem precisa de clicar no play para ver, como são os chamados stories. Um buraco negro que entretém, prende, vicia e também acabaste de tirar a vida a quem não põe um travão. Desafios e casos como estes são um alerta que soa bem alto sobre os conteúdos consumidos na internet, sobretudo pela faixa etária mais jovem. Mas será que existe a consciência clara desses riscos? Realmente os pais devem estar muito atentos ao que os filhos veem nas redes sociais, porque de fato surgem essas coisas que são noticiadas nos jornais. Isso serve de alerta para os pais. Estejam mais presentes na vida dos filhos, fiquem mais próximos, procurem saber o que os filhos veem nas redes sociais, orientem. Às vezes, até para a criança deixar os pais mais tranquilos, alguns pais entregam um aparelho, um telemóvel na mão da criança e deixa a criança à vontade, navegar em redes sociais, porque o pai pensa, não, meu filho está ali distraído com jogos e com redes sociais, mas não sabem o que a criança está a ver. Não é? E há coisas ruins, infelizmente, há muitas coisas ruins que têm acontecido em redes sociais. Bem, nós temos aqui, não dá para falarmos muito tempo, mas seremos bem breves, a história
da Beatriz, né? Sim, sim. Que foi viciada em internet também, Beatriz? Também. Como o senhor mencionou, os pais às vezes não têm o controle do que o filho está a assistir na internet. No meu caso foi isso. Eu, por ter um vazio já dentro de mim, eu não conseguia ter amizades na escola, então eu refugiava-me nas redes sociais. E as redes sociais foi a porta de entrada à pornografia. Ali foi... Tudo acabou na minha vida, porque da pornografia comecei a ter crises de ansiedade, comecei a ter crises a insegurança começou a aumentar cada vez mais, a minha autoestima foi lá para baixo, então, e tudo isso a minha mãe não tinha noção. Eu comecei a me automutilar, porque as crises de ansiedade foram cada vez mais aumentando e isso levou-me, né, a ter uma grande depressão. Sem a minha mãe saber. Você ficava quantas horas na internet, diariamente? Sem ser na escola, eu ficava às vezes às madrugadas também. Madrugadas, à noite. Todas as madrugadas? Quase. Então, horas e horas e horas. Insônia, não conseguia estudar. E por eu estar ali nas redes sociais, criava contas, tentava conversar com outras pessoas e tudo isso foi se agravando. Eram muitas horas da noite, da minha tarde. O que você viu de mais perigoso nesse período? Foi a inocência. A inocência que eu tinha como criança, de 8, 9 anos, aquilo começou a deixar de existir, porque eu comecei a ver o homem e a mulher como objetos. E isso acabou-me por me afetar. Quer dizer, você consumia pornografia? Sim. Com 9 anos? Com 9 anos. Sem a minha mãe saber. Por quê? Porque por eu não ter um bom relacionamento com ela, uma conversa, e não estar bem na escola, não ter uma vida social ativa, aquilo levou-me a ir para a internet. E despertou em você a curiosidade? Sim, senhor. E aí foi a queda, porque eu já não queria falar com mais ninguém na escola, era difícil ter trabalhos em grupo, não conseguia me relacionar, os estudos estavam a ir para baixo também e a família também a mesma coisa. Tudo Você ficou quantos anos viciada na internet? Dos 8 até os 14. Até os 14 anos, bispo. E qual foi a pior consequência para você desse período? Foi quando as crises de ansiedade começaram a ser agravadas mesmo. Ali eu deixei de ter futuro, porque eu não sabia o que estudar, não sabia o que fazer em relação à minha família, não sabia o que fazer em relação a mim mesma. E por eu estar ali com crise de ansiedade, eu comecei-me a automutilar, a arranhar-me os dedos, a arranhar os meus braços, a morder o meu lábio até a ponto de sangrar. E as pessoas me perguntaram, mas o que é que aconteceu? E eu a dar desculpas, dizendo que não foi o meu cão, ou fui eu que bati em algum lado, e foi um acidente. Mas na verdade fui eu que me magoei para eu voltar à realidade naquela crise de ansiedade. E ali foi o meu fundo do poço, porque eu numa dessas crises, eu tentei o suicídio. Eu quis me matar, eu queria acabar com tudo aquilo, porque eu já não via mais futuro. Aquela esperança que aquele pré-adolescente tem de estudar, de trabalhar, de ter família, deixei de ter. Então aquelas coisas que você via na internet acabaram com a sua inocência, com a sua infância? Acabaram, tudo, bispo. Eu deixei de ter um futuro à minha frente. Porque eu não sabia, eu pensava que eu iria ser tratada assim. Seus pais não sabiam? Não sabiam, bicho. Como você está hoje? Hoje eu estou totalmente diferente. Eu tive alguém, um apoio no projeto HELP e eles me mostraram que não tem problema eu não conseguir ainda conversar com outras pessoas, mas eles mostraram uma maneira de eu conseguir me expressar e aquilo foi uma forma de esperança. Assim, poxa, então eu não vou ser assim, o meu futuro não vai ser como na pornografia, não vai ser o que eu vejo na internet, vai ser totalmente diferente. Esse projeto HELP é um projeto que temos na Universal, dentro do Força Jovem, sim, senhor, que tem ajudado muitos jovens. Sim, você foi uma. E fui. E hoje eu tenho o prazer também de ser uma dessas pessoas que ajuda outros jovens. Outros. Isso. E não é mais aquela pessoa que você era ansiosa, depressiva, não pensa mais em morrer. Tudo isso acabou. Hoje tenho objetivos, hoje tenho vontade de viver. Estuda, trabalha. Estou a trabalhar agora numa área que eu vejo que, poxa, é isto que eu quero. Eu tenho prazer naquilo que eu estou a aprender e trabalhar também. Muito bem. E a Solange, né?
Sim, senhor. Também foi viciado em internet? Fui sim, senhor Bispo. Quantos anos? Tive em torno, desde os meus 18 até os meus 24 anos, mais ou menos, viciada na internet. Buscava muito gostos também, muitos likes, e muitas vezes para sustentar esse vício, por exemplo, eu e as minhas supostas amigas íamos para as discotecas, para as festas, então nas festas tinham sempre um tema para nós usarmos. A roupa tinha que vir a preto ou a branco, então como eu não tinha condições financeiras naquela época para comprar, então daí surgiu a ideia de eu entrar no mundo da prostituição. Então eu começava-me a prostituir para poder então ter essa condição, para poder fazer parte do grupo e colocar as fotos nas redes sociais para estar a receber esses likes. O desafio era colocar fotos. Exato. Bastante fotos. Era para colocar bastante fotos, quem tivesse mais seguidores e mais curtidas seria assim a mais aceita do grupo. Então nisso foi desencadeando até eu conhecer também através das redes sociais. Conheci um rapaz com quem eu namorava, não o conheci como deve ser, foi através das redes sociais. Então veio aquela ideia de me juntar com esse rapaz. E quando eu me juntei com ele, pensando que pronto, o meu pesadelo iria acabar, que tudo iria dar certo, então foi o meu fundo do poço. Você correu risco de morte, de perder sua vida? Risco de morte não, mas havia muitas agressões. Agressões verbais, agressões físicas também. O que de pior de tudo isso, qual foi o pior momento para você? Foi quando o próprio rapaz olhou para mim e disse-me assim, olha, vai embora que eu não te quero na minha casa. Então para mim foi o pior momento porque fiz dele o meu tudo, não é? Porque eu conheci-o, ou seja, a conversa que a gente tinha através das redes sociais, para mim eu queria ali um príncipe encantado. Quando eu fui ver na realidade não era nada daquilo. Então quando ele olhou para mim e disse, arruma as tuas coisas, sai da minha casa que eu não te quero aqui, para mim foi o meu fundo do poço. Hoje, como é a sua vida? Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Hoje, através do trabalho da Igreja Universal, também me libertei, conheci o trabalho da Igreja Universal, através do trabalho também do Força Jovem, foi onde começou o meu processo, não é? Me libertei, já não tenho mais pontar a grada às redes sociais, estou liberta disso e graças a Deus hoje estou bem ajudando os outros jovens também. E você, Mara? Olá, boa noite. Bem, Mara? Boa noite. Bom, eu em relação às redes sociais e internet, eu também me envolvia muito com isso, procurava relacionamentos na internet, mas para mim aquilo de pior que eu passei nas redes sociais e na internet foi eu confiava muito nas pessoas. E aliás, nós costumamos confiar muito nas pessoas que encontramos na internet. Criamos aquelas amizades e já achamos que conhecemos a pessoa e que podemos confiar nela, mas essas amizades virtuais nós não sabemos bem quem é que está ali por trás. E eu confiei muito numa pessoa e contei coisas íntimas de um relacionamento que eu estava a ter na altura com uma menina e eu contei para um rapaz que era meu amigo algumas coisas da minha vida íntima com ela, cometi esse erro. E ele, como ele já tinha más intenções comigo, ele pegou nisso, porque ele sabia que nem a minha família nem a família dela sabia que nós estávamos juntas, ele pegou nisso e disse, olha, se não vieres ter comigo e não fizeres aquilo que eu quiser, eu vou colocar na internet as conversas que nós tivemos e aquilo que tu falaste de ti, da tua namorada e vou colocar ele tinha fotos suas também? Fotos não, mas tinha as conversas. Todos os prints ele queria lançar na internet. Exatamente. E eu, por medo da reação da minha família e da família dela e tudo, eu decidi ir ter com ele, em troca dele apagar todas as mensagens que tinha comigo e essas coisas. E então, pronto, né? Acabei por ser obrigada a fazer coisas que eu não queria, com alguém que eu não queria, e não parou por aí, porque ele não se contentou. Ele continuou a buscar mais... E você não pediu ajuda para ninguém, não contou para os seus familiares? Acabei por contar para a minha mãe, porque de facto ele continuou a chantagear-me e eu vi que aquilo não ia parar, então eu contei para a minha mãe. E aí a minha mãe deu-me todo o apoio e acabou por parar ali. Eu bloqueei-o e tudo. Mais tarde vim a saber que o que ele fez comigo, ele fez com muitas meninas. Mas não denunciou as autoridades? Não denunciei. Na altura não tinha muita noção do que era cyberbullying. Seus pais não denunciaram? Sua mãe não quis denunciar? Não é que a minha mãe não quis, mas eu não quis mexer muito mais no assunto e ficou por aí. Mas podia ter denunciado, até porque... Ele fez isso comigo e com outras meninas. Tinha que ter feito. Muita gente ele fez isso, com muitas crianças, inclusive crianças. Eu não era criança. Ia ser um mal que ia ser arrancado da internet.
um mal a menos na internet. Né? Esse rapaz seria um mal a menos ali. Bem, quer dizer, foi um sofrimento muito grande, né, para a sua vida. Dos piores que eu tive relacionado com a internet, sim. O seu consumo diário era de quantas horas? Era praticamente o dia inteiro. Não sei dizer, mas talvez umas 4, 5 horas. Eu gostava muito de publicar fotos minhas no Instagram, Facebook. Queria sempre estar ali conectada, conhecer principalmente novos rapazes. E era esse, por isso eu passava lá muito tempo. Você continuou nessa prisão ou saiu? Não, saí. Às vezes até esqueço. Hoje você consome com moderação, porque é necessário. Sim, né? Exatamente. Principalmente para o meu trabalho, para divulgar o meu trabalho. Sim. Mas há algumas coisas também de família, mas não é como era antes. Com moderação, com equilíbrio. Como foi que você conseguiu vencer seus traumas, essa luta que você enfrentou tão grande? Então, isso foi, de facto, criou um complexo muito grande em mim. E eu só consegui vencer quando eu decidi me entregar para Deus. Porque eu percebi que não importava o meu passado, eu tinha uma nova vida pela frente, eu podia escrever uma nova vida. E isso me fez levantar do fundo do poço onde eu estava. Porque eu me envolvi com muita gente que me maltratava, eu me envolvi com muita gente que me humilhou. E decidi andar com pessoas que não me valorizavam, e hoje eu compreendo que o valor que eu tenho não é por aquilo que eu aparento ser, é por aquilo que eu sou. E então Deus me aceitou e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Não sinto necessidade de estar-me a expor na internet para ser aceito por ninguém, não sinto necessidade de buscar amizades falsas na internet. Eu tenho o melhor amigo de todos, que é Deus, na minha vida. Você foi bem aceito pelos demais? Com certeza. Não, ninguém te rejeitou? Pelo contrário, eu antes é que os tratava mal, mas quando eu vim eles me aceitaram. Você foi bem recebida? Eu fui bem recebida, no Universal, sim. pelos demais? Sim. Ah, tá certo. Quer dizer, você mudou. Sim. O seu vazio foi preenchido. Com certeza. Não é mais aquela pessoa triste, amargurada, acabou tudo isso. Acabou, sim. É isso, né, Bispo Joaquim? Todas as pessoas que estão a acompanhar o programa, e até jovens que estão a assistir, e que sabem avaliar o que nós mostramos aqui no programa e que talvez tenham se identificado. E até concordam também, não é, que estão presos e passaram a fazer coisas que não faziam antes, mas foram seduzidos a fazer, passaram a ter hábitos, costumes que não tinham, que não havia, não conheciam antes, mas que receberam esses hábitos e costumes, aderiram a esses hábitos e têm feito muito mal para a sua vida. Muito mal. Coisas muito importantes você deixou de fazer, você deixou de conviver com pessoas que gostam de si, pessoas que se preocupam consigo. Você deixou de lado coisas importantes da sua vida e se perdeu em um mundo que parece não ter volta, mas tem sim. Nós mostramos aqui esses 3 jovens, mostramos antes, mostra as 3 jovens aqui, por favor. Nós mostramos aqui as 3 jovens, aqui as 3, mostramos antes a Filipa e mostramos a Joana, e todas elas conseguiram, todas elas saíram daquela prisão na qual se encontravam. E você também pode sair dessa prisão. Existe algo muito melhor que pode preencher o seu vazio, que pode realmente mostrar que você tem valor. Na internet você vai ter muitas desilusões, muitas decepções. Então, muito cuidado, não se deixe influenciar, porque não é aquilo ali que vai definir você. Dê valor a si próprio, não são os outros que vão dizer como você tem que ser, como você tem que se vestir, como você tem que agir. Não permita que outros controlem a sua vida, não permita isso. Mas dê ouvidos aos conselhos dos pais, procure se aproximar de pessoas que realmente queiram o seu bem. Isso é muito importante. Deus pode mudar a sua vida, como mudou a vida das nossas 3 amigas que estão aqui, da Beatriz, da Solange e da Mara. Deus também pode mudar a sua vida. E os pais que têm filhos que precisam de ajuda, né, Bispo Joaquim? Nós estamos à disposição para os pais que quiserem
podem nos procurar, podem procurar uma Universal, estaremos ali o inteiro dispor. Bispo, e a gente vê em todas elas o perigo da carência, né, Bispo? Às vezes o jovem não tem esse apoio dentro de casa, então acaba por se refugiar nas redes sociais. Por isso, na igreja, a gente dá o apoio, a gente ajuda os jovens, os pais. Quantos pais têm chegado até nós pedindo oração, pedindo ajuda, e nós temos estado ali para apoiar. Então, essa pessoa que está a ver o programa, Bispo, e ela se encontra a passar por uma situação como nós recebemos aqui vários comentários de mães pedindo ajuda porque não sabe como agir com o filho que está viciado na internet, então ela está tendo a oportunidade de encontrar essa solução como todas essas jovens aqui encontraram, Bispo. Entre no nosso site, igrejauniversal.pt, e conheça todo o nosso trabalho, tá bom? Ou pode ligar na central de atendimento 218-368-008. Quem quiser um atendimento, um aconselhamento, mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp. É o 918-617-038. Pais que estão a enfrentar problemas com os filhos, que se envolveram no mundo de internet, e os filhos hoje estão irreconhecíveis, não querem mais nada, se envolveram com pessoas ruins, com vícios também, e só querem ficar nas ruas altas horas da noite. Pais que já não sabem mais o que fazer e que quiserem ajuda, envie-nos uma mensagem. 918-617-038 é o nosso número de WhatsApp. Tá bom? Nós temos muitos pedidos de oração na nossa central de atendimento, temos muitas mensagens e nós entraremos em contato com todos. Bem, e chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas. A todos um forte abraço. Voltaremos domingo com mais um assunto, com mais depoimentos, com mais relatos aqui na programação. Até lá e um abraço a todos.